Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Bem, se você ainda não me segue nessa altura do campeonato, eu peço por gentileza que você me siga, é de graça, acompanhe o canal, sempre que tem novidade aí você vai saber, já que você é inscrito, ou era para você saber, ou você ativa o sininho, porque a gente tem um problema da plataforma não entregar aí os nossos vídeos para os nossos inscritos. Que mais? Curte, compartilha. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo para nós sabermos. E me segue aqui nas redes que estão em algum canto, em cima, embaixo, puxa e vai. Não lembro onde estão, não? E esse mês de agosto eu falo que nós ficamos bombardeados aí de muitas séries de qualidade. E uma delas nasceu lá na Amazon Prime, que é A Mulher da Casa Abandonada. Esse assunto estourou em 2022, na verdade, 2022, eu acho que ainda um pedacinho de 2023, quando o jornalista Chico Felt, que mora ali na região do Higienópolis, ele começou a passar perto de uma casa e perceber que essa casa era tipo aquelas casas quatrocentonas de São Paulo. Uma comparação, as mansões dos Matarazzo, será que a gente pode compará-la? Mas uma casa muito grande, muito bonita, ali na rua Piauí, e que o próprio Chico falou, poxa vida, mas essa casa tão linda e abandonada aqui, ali é uma região que ela é meio 8 ou 80, né? Por que eu falo que ela é 8 ou 80? É uma religião, olha, ô Jesus, amém. É uma região de pessoas abastadas, né? Tem casas que tem até o nome lá dos patriarcas da família e tudo mais. Só que eu ainda acho aquela região ali um pouco abandonada quando você anda por ela ali, né? Tem pouco policiamento e tudo mais. E muito interessante também porque eu passei várias vezes perto dessa casa. Eu fazia curso para polícia, então eu passava sempre perto ali, né? Dessa casa e não tinha como você não olhar, porque você olhava ali o bairro de Higienópolis, aquelas casas bem conservadas, e bem ali, logo na rua Piauí, que é uma rua cara, aquele casarão num mau estado, mas enfim. O Chico Fett, ele começou a investigar o que tinha acontecido naquela casa e tudo mais, e ele acaba aí fazendo parceria com outras pessoas que moravam na região. Só que o que o Chico não sabia, acho que é Chico Fett ou Chico Feltrini, mas o Douglas coloca porque eu sempre... É, tudo você mesmo. Sempre confundo o nome dos jornalistas. Ele chega, gente, a fazer um podcast sobre esse caso. E o Chico, gente, ele não é qualquer curioso. Ele é um jornalista renomado, que ele teve uma estafa ali dentro, né, do jornal que ele trabalhava. E começou a fazer, depois escrever livros, fazer o podcast, tudo porque ele já estava saturado ali do lugar que ele trabalhava. E ele é um excelente profissional. Só que o que ele não pensava é que por trás daquele monumento ali largado, em meio a uma área nobre de São Paulo, ele ia encontrar muito mais coisas do que ele pensava. Tudo bem, lembra que eu falei para vocês que o Chico, ele pediu, não é que ele pediu ajuda das pessoas que moravam perto. As outras pessoas, elas também tinham essa curiosidade. Então aparece uma moça ali muito jovem, que no documentário vai aparecer o nome dessa moça, né? E ela começa, né? Fala, poxa vida, mas tem gente morando aí sim. Porque ela falou que uma vez ela tava passeando com os cachorros e que viu uma senhora jogando lixo, assim, né? Pra o cheiro pegado lá de fora. E entrando muito rápido pra dentro de casa. Ela falou que era uma senhora que tinha uma espécie de tinta branca no rosto. E ao mesmo tempo ela não entendeu, mas ela falou, opa, Chico, sim, tem alguém morando naquela casa. E o Chico endoida, né, gente? Quem tem faro jornalístico. Só que aí essa moça que ajuda o Chico, ela começa a conversar ali com o pessoal da região. E ela é uma moça muito nova. A gente vê que ela deve ter o quê? Menos de 30 anos. Se tiver, passou um pouco de 30. Aí uma moradora fala pra ela, nossa, essa mulher que mora aí é uma mulher muito mal. E ela fala, nossa, mas por quê? Você é muito novinha, né? A moradora comenta com ela. Ela fica, nossa, mas soa, né? De repente eu não tenho tanta idade pra lembrar de algumas coisas. A senhora fala pra ela. Teve um caso, em 1970, nos Estados Unidos. E a mulher que mora aí, ela está envolvida nesse caso. Ela é uma foragida da polícia americana por manter pessoas em condições análogas à escravidão. Não vou contar todo o documentário, mas o que estoura, né? Essa mulher, ela realmente é descoberta ali. A casa dela
como é que eu vou falar pra vocês? Está num estado, assim, deplorável por dentro, porque ela é uma acumuladora. E realmente, essa Margarida, ela era, sim, de uma família muito nobre aqui de São Paulo. Aquela região ali era uma região muito dos barões do café. E aquela casa, ela foi construída logo depois, né? Essa... Não vou falar que sumiu, mas é baixar essa onda dos fazendeiros do café em São Paulo. E sim, ela era filha de pessoas abastardas e, segundo a história, ela casou com um engenheiro formidável que recebeu um convite para trabalhar num projeto da NASA. Então ele teria que viajar para os Estados Unidos. Só que nisso, segundo ela não queria ir, segundo a Margarida, tá? O que, gente, tem umas horas que eu vou logo antecipar. Você tem estômago fraco, não assiste. Não assiste porque, olha, filha, você assistiu. Você assistiu, né, mamãe? Que mulher dissimulada, gente, que mulher nojenta. Deus que me perdoe, mas enfim. E ali ela já tinha, e aí ela já tinha um filho. E o filho ali criança, e qual a ideia, né, da família dela e do esposo para ela ir para os Estados Unidos? Olha, nós vamos ficar cerca de 1 ano e nós vamos levar a nossa doméstica Hilda com você. Lá, a Hilda, você não vai precisar fazer nada, a Hilda faz tudo. E, inclusive, cuidar do nosso filho, e vai ter alguém para te fazer companhia, você não vai ser uma estranha no ninho. Tudo bem, até aí seria tudo muito lindo se a Hilda não tivesse sido colocada em condições subhumanas. Por quê? É a primeira vez que a Hilda aparece, gente, mesmo, para falar em público, e ela tá muito senhorinha. Até hoje ela vive nos Estados Unidos, ela não quer voltar para o Brasil, vocês vão entender o motivo. E ela teve algumas doenças e tudo mais. Essa mulher, gente, ela morava num porão. E quando eu falo porão, cheia! Mas aí as crianças americanas, os adolescentes moram no porão, gente. Não. Era um lugar insalubre. Essa mulher, ela sofria. Ela não recebia dinheiro nenhum. Ela estava ilegal nos Estados Unidos, porque não regularizaram a documentação dela. Ela sofria realmente um serviço, passava, na verdade, né, uma situação análoga à escravidão. Ela apanhava. Uma vez, ela narrou que ela teve uma sopa quente jogada no rosto dela pela Margarida, porque a Margarida não estava satisfeita com a sopa. E o marido deixa as duas se entenderem. Tá? O marido até fala no documentário que uma vez, realmente, elas saíram na mão e não sei o que. Gente, para. Você vê na Hilda, ali no documentário, uma pessoa que até foi o Douglas, na verdade, que falou comigo. Ele falou, olha a humildade dessa senhora, né? É demais. Por que ela iria se expor? O que ela ganharia com uma situação dessa, né? E realmente, ela é uma mulher que já era analfabeta aqui no Brasil. Ela não aprendeu inglês, ela não fala nada de inglês. Tá? Hoje ela vive ali como se fosse num asilo, ela foi salva. E o que mais, como é que eu vou falar pra vocês? O que mais revolta é porque quando ela conseguiu ser, vamos falar assim, resgatada, o que a Margarida faz? Foge pro Brasil. Fugiu aqui para São Paulo com a desculpa de que a mãe estava doente, que ela precisava tomar conta da mãe. Deixa o marido lá nos Estados Unidos. Vem. Aí primeiro, a mamãe doente. Cuidar de mamãe. Tadinha de mamãe. E depois, quando ela sabe que ela tá realmente enroscada. Porque eu tava doente, porque eu tava sangrando. Gente, parou. Parou. E ela vive aqui realmente como uma acumuladora, tá? Houve a condenação do esposo dela, se eu não me engano, a 6 anos e 6 meses de prisão, que ele cumpriu, né? A pena dele terminou em 2006. O advogado fala, o advogado americano, que ainda foi uma pena maior do que eles esperavam. E ela, o crime caducou. Só que aí, eu pergunto assim, né? O crime, gente, se tiver alguma pessoa mais ligada à lei, me fale, que eu posso estar enganada. Mas crimes assim, de escravidão, né? Hoje a gente não fala mais de escravidão, mas de manter pessoas em situação análogas à escravidão, racismo, eles prescrevem? Não, mas entendi. Eu sei que eu posso te responder essa. O que acontece? Porque o que aconteceu foi, os Estados Unidos, ele pediu a condenação que eles tiveram lá para cá. Sim, isso é verdade. O que aconteceu lá nos Estados Unidos não é crime de escravidão, porque eles não tinham esse crime ainda lá.
foi bem na época que eles estavam refazendo essa parte da lei. E alguém tá abrindo a porta, alguém chamada Berchana. Então, o que eles pediram foi sobre crimes de imigração ilegal. Sim, lembrando que o Brasil não extradita ninguém. Tá? O Brasil não pega um brasileiro e joga. Ele não faz isso. Mesmo assim, o Brasil acatou. Mas aí a desculpa foi: batemos na porta e ela não estava. A Rita, mas a Margarida é doente. Gente, não sou especialista não sou médica, não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Mas a forma, porque ela conversa, tá? Com o Chico por telefone. A forma que a Margarida fala é muito incisiva e eu diria mais, um pouco arrogante no jeito de falar. Ela não parece ser uma pessoa que tem alguma coisa. Porque você percebe ali que pegaram no calcanhar de Aquiles do narcisista, tipo, opa, aqui vai ficar do jeito que os meus pais queriam. Eu não fiz nada, ela era muito bem tratada, ela tem o péssimo hábito de mentir. Então você fica pensando, tudo bem, mas por que essa senhora faria isso? Por dinheiro, gente? E se pergunta realmente pra Hilda se ela gostaria de voltar pra São Paulo ou se ela queria ficar nos Estados Unidos, ali que ela tá num abrigo. É como se fosse um abrigo, um asilo, só que ela tá sendo cuidada. As operações que ela precisava fazer, porque lá nos Estados Unidos não tem SUS. Se você precisa operar, é pago. E eram operações de urgência. O patrão fez alguma coisa? Não. Essa mulher, gente, ela tinha um alarme do lado do que se chamava cama, porque aquilo não era cama, em que se a patroa quisesse alguma coisa, a patroa tocava, não importava a hora. Um lugar totalmente assim subterrâneo para uma senhora descer. Mas qual foi o desfecho disso tudo? Bom, o marido dela cumpriu a pena, ainda trabalha lá nos Estados Unidos. A Hilda está nos Estados Unidos e ela continua lá na mansão. Não é mansão, aquilo lá é uma boa casa, né? É um casarão. Ela ainda está lá no casarão, sem ser importunada por ninguém. Ai, Rita, mas o Chico tinha direito de fazer isso? Tinha esse direito de filmar a casa? Olha, eu entendo que quando tem um lugar... Eu entendo porque eu sou um pouco assim. Quando tem um lugar muito bonito na sua cidade, ou um lugar que você vê que a arquitetura é muito bonita, mas o lugar está muito destruído, automaticamente ele já te chama atenção. E o Chico, como jornalista, muitas das vezes, aquilo ali deixou ele instigado. Não tô falando que é certo você ir lá e bisbilhotar o que tem dentro da casa de ninguém, não. Mas o aspecto que tinha por fora da casa parecia ser uma casa abandonada e, gente, uma casa que não condizia com o lugar que ele morava. É óbvio que ia chamar a atenção dele. O que eu creio é que ele nunca imaginou que isso fosse virar todo esse caso criminal aí. E uma coisa que mais me assusta, e eu vou repetir aqui pra vocês, é a frieza dessa Margarida falando. Porque ela tem o péssimo hábito de mentir, porque não sei o quê, porque ela era muito bem tratada, tá? Gente, e você vendo realmente a Hilda, você vê que é uma pessoa que sofreu muito, tá escrito no olho dela. É complicado. E é complicado até que ponto a pessoa tem a cara de pau, tá? Eu não sou procurada pelo FBI. Nunca fui. É novidade o que você está me contando. O que você está me contando agora eu não sabia. Gente, parou, né? Para. Eu em 2000, eu já tava viva, já tinha 15 anos. Eu não vou falar que eu lembro 100% desse caso, mas eu lembro de algumas coisas. Só que da mesma velocidade que ele entrou, ele sumiu na mídia, né? E a Rita, ela ainda pode ser presa se ela for. Sinceramente, eu acho muito difícil ela ser presa. E acho muito difícil ela ficar na cadeia. Acho difícil, gente. Bom, falando da série... Gente, olha, eu achei essa série realmente impecável. E olha que... Eu falei de Wandinha no canal do Douglas. Eu falei da série do Raul... Volte e meia eu trago, falei da série do Tia Espírito, Sem Querer Querendo. Mas essa série, ela não é uma série, né? Esse documentário, e eu gosto muito dos documentários da Prime por conta disso, mas te dá uma náusea, te dá um ódio, te dá um... Tipo, que isso?
É do Maníaco do Parque, foi bom. A do Maníaco do Parque também, o documentário foi muito bom. Só que e o trabalho do Chico Fett, ali da produtora e de todo mundo que tá envolvido. Caramba, você escutar a pessoa no lugar de falar, olha, eu prefiro não me pronunciar. Não, ela foi se defender de uma forma arrogante, ainda por cima. Se a intenção dela era se passar por uma pessoa com condições psiquiátricas, que não é o. Ela pode até ter, porque ela é uma acumuladora. Mas, tipo, eu sou uma pessoa que sou imputável porque eu não sei o que tá fazendo. Ai, gente, ela foi muito longe, vai. Imputável, pra quem não sabe, é uma pessoa que tem alguma condição psiquiátrica. Perdão. Inimputável, ó. Inimputável é uma pessoa que tem alguma condição psiquiátrica e que ela não pode responder os crimes dela da forma tradicional, vamos falar assim. Não é que vai ficar oba-oba, não. Vai ter ali alguma coisa. O maníaco do parque, por exemplo, ele é semi-inimputável, né? Que quer dizer que é uma pessoa que não voltar para a sociedade, sabe-se que ele vai voltar a fazer, mas ele não pegou uma pena igual a que alguma pessoa com uma condição psiquiátrica pegaria. Tudo bem? Voltando aí, o documentário é 10 de 10, gente. É 10 de 10 porque, olha, ontem eu fui dormir pensando nisso. O documentário entrou na quinta-feira, dia 14. Eu assisti ontem. O Douglas vinha falar comigo na sexta e eu acho que ele esqueceu, né, amor? O que ele ia dizer. Eu vi a propaganda. Falei, nossa, eu vou falar pra Rita que a gente já viu esse caso antes. Viu? Falar sobre esse caso. Vamos ver. Aí eu esqueci completamente. Então, aí eu comentei com o Douglas ontem. Nós fomos assistir. Anteontem. Não, eu comentei com o Douglas anteontem, na sexta. Fomos assistir ontem no sábado. Tem o quê? Acho que 30 episódios, não, 3 episódios, 30 minutos. 3 episódios é o que? 1h30. E você fica assim, você não vê passar, você fica... Só pra finalizar, na série aparece a advogada da Margarida. Eu fico, gente, o que essa mulher tá dizendo? Sabe? Eu sei que ela tá fazendo o trabalho dela e tudo mais. Eu prefiro que vocês vejam, porque me falta latim, né? Não é que eu não queira gastar o meu latim, é que dessa vez me falta latim. Eu entendo que precisa da defesa para se ter justiça, para se ter até acusação, precisa da defesa. Mas, gente, para mim, a Margarida, ela se expressava melhor do que a própria advogada dela. Que falava umas coisas ali que você olhava pra cara dela, a pessoa mais leiga no direito, assim, a minha sobrinha, que é uma criança, poderia ir lá e debater com ela e ganhar o debate. Não, pra vocês terem uma ideia, era assim, a mulher falava lá com a cara de onde só tá escrevendo, não tem por que entrar na casa da minha cliente, ela não fez nada. Eu acho que os policiais foram invasivos, não precisava chamar os engenheiros pra ver se a casa tava em bom estado. Você olha a casa por fora, ela é assustadora. E, gente, uma casa do estado que está a casa dela, da praga. Já pensou que legal você ser vizinho? Não precisa ser vizinho de porta, coladinho. Praga é praga, se espalha. Doença. Ou você saber que tem uma pessoa de idade ali, que não sai. E você fala, poxa, será que essa pessoa tá bem? Não é porque você queira fazer um inferno. Não. Tem-se também uma preocupação. Pô, a pessoa tá aí dentro, essa pessoa tá lúcida? Como essa pessoa tá respondendo? Tanto que a polícia nunca mais voltou lá. Tá lúcida, quer viver aí, filha? Só cuida dessa imundiça aí. Porque a polícia, deixa claro, a polícia entrou com mandado. A polícia não foi lá, estourou a porta. Primeiro, tinha mandato. Segundo, a polícia demorou 3 horas com ela enrolando para abrir a porta. A própria advogada dela perde a paciência. Tá? Até que a polícia entra em casa. Encontra lá uma mulher super arrogante, vivendo no... Gente, eu acho que nem um porquinho vive naquele lugar daquele. Mas enfim,
Mais alguma coisa, amor, que a gente esqueceu? Acho que foi, eu queria falar de jogada do novo. Ai... Olha, não... E ligação spam bem na hora que eu estou gravando o vídeo. Pareceu de call center com gente falando atrás. Começar a passar vergonha. Começar a fazer isso, mozinha. Começar a gravar. Lá no atendente do telemarketing. Assim, você está atrapalhando o meu dia. Estou gravando meus vídeos. Gente, eu não atendo telefone. Só se for meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido. Porque senão... Ou alguém assim que eu sei que vai me ligar por algo importantíssimo. Porque senão eu não atendo. Eu não atendo. Eu não gosto muito de falar em telefone. Ai, eu acho que eu sou uma senhora chata, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Você já assistiu o documentário? Você lembra desse caso? Provavelmente quem gosta de true crime, de mistério, ficou super interessado. Eu fiquei em 2022 e eu passava perto dessa casa em 2023, como eu falei pra vocês, todos os dias. Não tinha como não esticar o pescoção lá na rua Piauí. Mas enfim. Obrigada pra você que ficou até aqui. Não esquece lá dos recados do início do vídeo. Não me deixe cair no limbo do YouTube. E até a próxima.